Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo aí do R-City no ar. E hoje falando novamente sobre jogos da seleção. Último amistoso da seleção brasileira antes do início da Copa América. Então, acompanhe os vídeos aqui, os pré-jogos aqui dos amistosos da seleção, do início da Copa América, de todos os principais momentos da principal competição do Brasil nessa temporada de 2024. Então se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá? E fortaleça o trabalho do R-City. Estados Unidos e Brasil se enfrentam hoje no Camping World Stadium, lá em Orlando, nos Estados Unidos, às 8 da noite. Então, depois da vitória do último sábado, com muita emoção contra o México, né? O Brasil que estava na frente, sofreu empate, marcou o terceiro gol ali praticamente no último lance do jogo com o Hendrick. Joga hoje, em teoria, com uma seleção mais limitada tecnicamente do que a seleção mexicana, entra com favoritismo e a ideia é que a seleção entre com força máxima para o confronto de hoje. Depois do jogo de hoje, né, depois do jogo da noite de hoje da seleção, daqui 12 dias começa a Copa América para a seleção brasileira. A seleção brasileira joga na Copa América pela primeira vez no dia 24 de junho contra a Costa Rica. Confronto também que vamos combinar que a seleção entra em campo com obrigação de vencer, obviamente, né? E o Dorival Júnior segue invicto. São poucas partidas, é verdade, apenas 3 partidas no comando da seleção brasileira, porém 2 vitórias e 1 empate. Um início muito bom aí do ex-treinador do São Paulo, né, do Flamengo, que fez bons trabalhos pelas duas equipes e agora tem a grande chance aí da sua carreira de comandar, quem sabe, a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Já os Estados Unidos vêm de uma goleada sofrida contra a Colômbia, perdeu por 5-1 da seleção colombiana. Então a seleção americana também não vem de boas partidas, não vive um bom momento. O último amistoso mostra aí a deficiência aí da seleção americana. Porém, é a atual campeão da Copa Ouro, vencendo inclusive a seleção mexicana. Mesmo assim, não mudo minha opinião. Acho a seleção mexicana mais forte, mais tradicional, impõe mais dificuldades para a seleção brasileira. Então, acho que o confronto de hoje é um confronto mais. Eu vou falar fácil, mas não é fácil a palavra que eu quero dizer. É um confronto mais. A seleção dos Estados Unidos não tem tantas armas como a seleção mexicana em um confronto contra a seleção brasileira. E a tendência é que a seleção brasileira jogue hoje com força máxima. Por quê? Contra o México, a seleção brasileira entrou com uma equipe considerada reserva, né? Nomes ali que não estão acostumados a serem titulares. E para o jogo de hoje, a intenção do Dorival Júnior é entrar em campo com o que tem de melhor e certamente será a seleção titular na Copa América. A ideia dele foi nos 2 amistosos pôr o máximo de jogadores possíveis para jogar, dar mais minutagens para os reservas, para os titulares. Então esses 2 amistosos aí foram muito importantes para o Dorival Júnior fazer essa rodagem no elenco e talvez ali, quem sabe, mudar alguma opinião na equipe titular. Equipe titular, provável equipe titular para a noite de hoje é com Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Um jogo interessante, jogo importante para a gente observar como que estará essa seleção aí dita titular pelo Dorival Júnior, né, pela imprensa de uma maneira geral. Tô curioso para ver o Paquetá em campo também. O Paquetá que está no meio de uma grande polêmica por conta das casas de apostas. Burlou o cartão amarelo, não burlou, o que aconteceu, a investigação tá rolando. E o Paquetá tá convocado para a Copa América. Será que essa pressão externa vai fazer diferença aí no jogo do Paquetá? Será que ele não vai sentir e vai fazer boas partidas pela seleção? Hoje já teremos aí um
uma prova muito importante de como será esse lado psicológico do Paquetá. Beraldo como titular também muito legal, jovem zagueiro, trabalhou com Dorival Júnior no São Paulo, atualmente está no PSG, então cara nova aí no setor defensivo da seleção brasileira que ficou por muitos anos com o Thiago Silva, com o próprio Marquinhos, que ainda é titular, mas agora tem dessa renovação e mesclando com a experiência do Marquinhos, para mim é uma dupla muito interessante e que pode dar muito certo. João Gomes também, jogador que está no futebol inglês, deu muito certo no Flamengo, foi vendido a peso de ouro para a Inglaterra. Então, bons jogadores. Muita gente critica a seleção brasileira. Rodrigo e Vini Júnior, né, campeões da Champions League, enfim, é uma boa seleção, apesar das críticas. Não dá para comparar, obviamente, com seleções de 2002, 2006, de 94, enfim. Mas é uma boa seleção. Pelo que a gente tem hoje no futebol até mundial, é uma boa seleção. É uma das seleções que entra como favorita para o título da Copa América. E o Dorival Júnior vem tendo um bom início. Acho que agora a seleção tem um treinador aí que entendeu como é comandar uma seleção brasileira, o Fernando Diniz. Parece que não ia encaixar, não ia dar liga. O jeito de trabalho do Fernando Diniz não daria liga com a seleção brasileira. Isso, na minha opinião, era muito claro desde o início. Já o Dorival Júnior, eu não tenho essa impressão. O Dorival Júnior, eu imagino que a passagem dele, que o trabalho dele pela seleção tem tudo para ser de muito mais sucesso do que propriamente o trabalho do Fernando Diniz. Dorival Júnior é um treinador com mais experiência, um cara que aparenta ter mais lastro com os jogadores, sabe cobrar, mas ao mesmo tempo também sabe ali ser parceiro, ser paizão da galera. Então acho que tendo esse meio termo, tendo esse jogo de cintura em uma seleção, principalmente sendo a seleção brasileira, eu acho que é importante aí pro trabalho do treinador. Eu acho que o Dorival Júnior vai fazer muito bem esse papel. O grande teste está aí, né? Começa dia 24 de junho na Copa América. Minha opinião, já até falei durante o vídeo, acabou escapando em alguns momentos. Para mim, a seleção brasileira é muito favorita contra os Estados Unidos. Acho que vence por 3-0. Quero saber a sua opinião. Comente aqui quem levará melhor no confronto de hoje. Se são os americanos ou os brasileiros. Comente, se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o trabalho do R-City, tá bom? Um grande abraço, uma boa quarta-feira a todos e 8 da noite tem seleção brasileira. Tamo junto!